Um espaço comercial coberto e que, diferente dos mercados convencionais, vai além do comércio de alimentos e itens básicos. Seus largos corredores oferecem também espaços de entretenimento, descanso, cultura e serviços diversos, além de lojas de grandes marcas populares e de luxo, que servem como atrativo ao consumidor. Isso é um shopping center, um dos símbolos mundiais do consumo na pós-modernidade, mas este conceito de comércio existe há no mínimo 2 milênios, e antes de seu modelo com ar-condicionado e escadas rolantes, foi requintado e popularizado pela civilização islâmica já na Idade Média. Os primeiros centros comerciais totalmente cobertos, com vias pavimentadas e lojas organizadas em seu interior da antiguidade, eram os bazares persas, surgidos no século VI, antes da Era Comum, durante o auge do Império Aquemênida, para comercializar os produtos adquiridos em sua enorme rota comercial que ia até a China. Organizados entre ruas e passagens estreitas, os bazares persas tinham o comércio de importados como principal objetivo, além de, claro, das produções locais, mas também ofereciam serviços como os caravansarais, as hospedarias para viajantes da rota comercial, além de casas de chá e espaços de encontro que se tornaram verdadeiros centros políticos e culturais. O maior e mais famoso bazar persa era o Grande Bazar de Isfahan, que perdura até hoje como centro comercial e turístico da cidade há mais de 1000 anos. No século VII da Era Comum, os persas ocupavam um vasto território, parte do Egito, do Levante e até as margens leste do rio Indo, e possuíam uma cultura rica e cosmopolita, apesar de enfrentar uma decadência considerável e exaustão devido às guerras com o Império Bizantino, e ainda assim persistiam com sua cultura comercial e seus bazares, até que seriam varridos pelo movimento religioso de, adivinhem, um comerciante, ninguém mais, ninguém menos que o profeta Muhammad. Após a conquista de regiões levantinas do Império Romano do Oriente, o califado muçulmano iniciou sua mais ambiciosa campanha, a conquista da Pérsia. A campanha foi de 633 até 644 da Era Comum, e os persas caíram diante da genialidade militar do califa Omar e seu general Khalid bin Walid. Porém, os árabes não foram conquistadores destruidores do que havia antes. Pelo contrário, eram esponjas culturais e levaram adiante o legado persa na linguística, na cultura, nas artes e nas ciências. A palavra persa bazar, que significa local dos preços, foi difundida por povos islamizados do mundo inteiro, chegando até mesmo no português, servindo para conotar o local de comércio varejista. Descrevendo o efeito das conquistas islâmicas para o comércio no século VII, diz o historiador Peter Frankopan em seu livro O Coração do Mundo. Os centros econômicos do Império Romano e da Pérsia haviam sido não apenas conquistados, mas unificados. Egito e Mesopotâmia estavam ligados e formavam o núcleo de um novo colosso econômico e político que se estendia do Himalaia ao Atlântico. Milhares de súditos, milhares de mercados, milhares de consumidores, numa civilização vibrante fundada por um comerciante. É claro que a rede mundial de bazares islâmicos agora seria um sucesso. Termos como alfândega, tarifa, cheque e cifra, e até mesmo os números que usamos até hoje advêm dessa rede mundial islâmica de comércio aquecido nos bazares medievais a todo vapor. Mas o legado do bazar persa, adotado pelos muçulmanos, não ficou apenas no vocabulário. O impressionante e antigo bazar de Tabriz, no Irã, com sua arquitetura e decoração requintadas, continuou sua história na Pérsia, agora islâmica. Sob domínio islâmico, o bazar de Tabriz da Pérsia, por exemplo, alcançou melhor organização e foi dividido em seções. Este bazar existe até hoje e atrai turistas que se impressionam com as joias, especiarias, tapetes e artesanatos de suas quase 5.000 lojas. Os shoppings mais antigos em contínua expansão ao longo de séculos estão no mundo muçulmano. O Bazar de Tabriz também serviu de modelo para outros bazares islâmicos surgidos na era medieval, como o Bazar de Fez, fundado no século IX, e o Bazar de Alepo, fundado no século XIV. Nestes bazares, era possível encontrar não só comércio e serviços como aluguel de camelos, mas também madraças, mesquitas, praças de debates e até mesmo hospitais, como no Bazar de Nahrawan, atual Iraque, que possuía um hospital avançado, inclusive com centros terapêuticos. E você achando que academia no shopping é o ápice, não é? Num bazar islâmico medieval, você poderia tomar sorvete e operar catarata, em plena Idade Média. Séculos mais tarde, num outro evento de grande conquista militar islâmica, surgiu outro grande e famoso bazar, o Grande Bazar de Istambul, depois que Mehmed II conquistou Constantinopla em 1453. Mehmed II não era apenas um gênio militar, mas um líder visionário. Seu plano de fazer a nova capital do império um cenário global de comércio e cultura era parte de seu sonho em deixar um legado duradouro e ser visto como o maior governante de sua época. Em 1460, Mehmed II inicia a construção do Grande Bazar, com a intenção de utilizar sua renda para manutenção e sustento da Hagia Sophia, agora uma imponente mesquita, e demais empreendimentos na cidade.
Mas este era apenas o objetivo da renda. O gênio comercial e político enxergava muito além disso. O historiador Fuat Sevimai dá um empolgante relato sobre este cenário. Para Mehmet, o Grande Bazar levaria o império não só a aumentar sua força comercial e rivalizar com as grandes cidades portuárias da Itália, como Gênova e Veneza, mas também seria um marco do poderio intelectual, social e cívico do mundo civilizado. Isto ficou evidente na estrutura inicial do Grande Bazar. Logo em sua inauguração, já contava com 5 mesquitas, uma madraça, 7 fontes adornadas com belos jardins em estilo persa, 10 poços para alimentar as estalarias e 17 pousadas. Mão de obra habilidosa e estrangeira chegava para trabalhar e comerciar no Grande Bazar sob o incentivo financeiro de Mehmet II, que garantiu a liberdade religiosa e de circulação, visando transformar seu Grande Bazar em algo que impressionaria até mesmo os visitantes das mais ricas cidades da Europa. E esta imponência ficou evidenciada ainda mais na arquitetura requintada. A cobertura do Grande Bazar foi dividida em 15 seções, e cada seção foi adornada por uma bela cúpula, estilizada. A área de 31.000 metros quadrados foi dividida em 61 ruas, acessíveis por 22 portões decorados. As lojas e serviços foram divididos em seções, permeadas por áreas de descanso decoradas com afrescos. E os esforços do sultão Mehmet não foram de nenhuma forma em vão. Não demorou muito, e o Grande Bazar foi elevado ao ápice como centro cultural, econômico e social para o mundo. Novamente, Fuat Sevimai nos relata sobre o desdobramento que o Grande Bazar teve na cultura mundial. Com o tempo, o Grande Bazar tornou-se o centro comercial mais importante de toda a região e hospedava os comerciantes mais ricos da Europa, atraídos por hospedarias confortáveis e suas áreas de descanso. O Grande Bazar, onde se comercializava joias e pedras preciosas de todo o mundo, também serviu como centro bancário e centro financeiro naqueles anos iniciais, por incentivos fiscais de Mehmet II. Considerado um dos lugares que melhor reflete a Istambul e a vida oriental aos olhos dos europeus, o Grande Bazar passou a ocupar o seu lugar em muitos livros de viagens e nos quadros de grandes artistas europeus. Se já era possível dormir, estudar, resolver questões bancárias e fazer tantas outras coisas no Grande Bazar, uma outra inovação aumentou ainda mais sua fama e utilidade: os quiosques. Certamente essa palavra faz parte do seu dia a dia, tanto como ponto de lazer coberto em áreas como praias, como em pequenos pontos comerciais no shopping. Mas esta palavra é de origem turca, herdada do persa e vem do Grande Bazar. Inicialmente, os quiosques eram estruturas hexagonais e decoradas com detalhes ornamentais no teto, muitas vezes por belíssimos afrescos, com bancos e assentos para socialização e apreciação do café, uma outra inovação trazida pelos turcos otomanos. Do Grande Bazar, os quiosques se popularizaram pelas praças e parques do Império Otomano e a partir daí ganharam a Europa. De fato, o sultão trabalhou para conseguir o que pensava de si mesmo. Seu Grande Bazar deixou um legado na cultura, linguística, no comércio e até mesmo nas coisas mais simples da cultura mundial. E o Grande Bazar teve grande parte nisso, pois assim que se tornou um dos principais centros comerciais e culturais do mundo, o seu poderio em espalhar a cultura otomana foi maior do que diversas batalhas militares e conquistas precisariam para alcançar. Enquanto visionário em economia, incentivou a circulação de pessoas de outras nações e culturas e também ofereceu incentivos fiscais para ampliar a diversidade de serviços e produtos do Grande Bazar. O objetivo do sultão foi alcançado criando o primeiro shopping center do mundo. Sem nunca deixar de funcionar há mais de meio milênio, o Grande Bazar atrai até hoje 91 milhões de turistas por ano, o que faz dele uma das atrações turísticas mais visitadas do mundo. Atualmente, conta com mais de 3.000 lojas. Mehmet II estava certo sobre seu plano de deixar um grande legado territorial e militar. Depois da conquista de Constantinopla, o Império Otomano avançou e conquistou Belgrado em 1521 e parte do território húngaro, depois da épica Batalha de Mohacs em 1526. Esta expansão na Europa Central empurrou o Império Otomano às portas de Viena, que se viu sitiada pelos otomanos na sua expansão final sobre a Europa em 1623. Este último sítio, embora tenha terminado em derrota para os turcos, deixou um legado cultural otomano importantíssimo para a cidade. O soldado polonês Jerzy Kulczewski, que fazia parte do exército que encontrou as sacas de café deixadas pelos turcos, teve a ideia de abrir um estabelecimento para servir a bebida que até então era uma desconhecida iguaria em Viena, no seu próprio quiosque à moda turca. O sucesso foi repentino e criou uma cultura das cafeterias em Viena, que se tornaram importantes centros culturais e ícones da cidade. A cafeteria Frauenhuber, aberta em 1824 e frequentada por Mozart e Beethoven, é a mais antiga ainda aberta em Viena, importante ponto turístico da cidade.
E a história nos revela uma coincidência curiosa. Nessa mesma cidade de Viena, na qual a expansão do Império Otomano foi interrompida no século XVII, nasceria, em 1903, Victor Guren, um dos grandes arquitetos de sua geração. Guren via a pouca praticidade do urbanismo americano, de comércios e serviços dispersos, acessíveis apenas por avenidas congestionadas. E assim como Mehmet II, que criou o Grande Bazar com objetivos cívicos muito além do comércio, Guren criou o primeiro shopping center em Edina, Minnesota. Assim nascia o Southdale Center, um centro comercial e de serviços com uma praça central, com áreas sociais, de alimentação e lazer. Mas o projeto original de Guren era mais ambicioso. Ao lado do Southdale, ele pensou, tal como o sultão do império que uma vez tinha sitiado sua cidade natal, em hospitais, escolas, escritórios e residências, como os antigos bazares islâmicos medievais que mencionamos anteriormente. Sua genialidade foi além de projetar um mero centro comercial, mas também uma comunidade orgânica, ao redor de um complexo comercial confortável, civilizado, em meio ao urbanismo caótico. Entretanto, a construtora Dayton, que levou a cabo o serviço da criação do primeiro shopping criado por Guren, não pensava como ele. A área ao redor do Southdale foi tomada pela especulação imobiliária e virou um imenso bairro residencial de abastados e sem nada mais a oferecer. Os outros shopping centers americanos seguiram o mesmo caminho, o que fez Guren não só se arrepender de sua criação, mas também negar sua paternidade. Guren disse em uma entrevista em 1978: "Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para negar a paternidade do shopping center de uma vez por todas. Eu me recuso a pagar pensão alimentícia para esses empreendimentos bastardos. Eles destruíram nossas cidades." Já enquanto os centros comerciais distantes, pouco inclusivos e apenas templos do consumo, os shopping centers não tinham qualquer mais relação com o projeto urbanístico e cívico de Guren. Infelizmente, este lado de seu projeto foi praticamente esquecido. O sultão venceu onde o inventor do shopping moderno falhou. Alexandra Lange, em seu livro Meet Me by the Fountain, An Inside History of the Mall, conta como a memória das pessoas se restringe ao consumo. Quando enviei por e-mail um arquivo para uma foto do que foi indiscutivelmente o primeiro shopping center da América, o bibliotecário respondeu com os links necessários e acrescentou: "Como uma criança da década de 1990, tenho muitas boas lembranças do shopping, incluindo os quiosques da moda." Mas o fato é que a invenção, mesmo ao desgosto de seu inventor, se espalhou pelo mundo. O shopping center virou uma instituição mundial e um marco que separa uma cidade pequena de uma média, e no caso das cidades grandes, é presença inquestionável. E isso em todos os continentes do terceiro ao primeiro mundo. Atualmente, é impossível calcular quantos shopping centers há no mundo, mas só no Brasil, segundo os dados da Associação Brasileira de Shopping Centers, em 2021 havia 557 unidades destes centros de comércio. E por falar em casos de criadores arrependidos de suas conquistas, há outras coincidências entre Mehmet II e Guren. O sultão otomano, ao alcançar a conquista de Constantinopla e observar o que seu exército fizera com a cidade, exclamou com olhos cheios de lágrimas: "Que cidade era esta? E permitimos que fosse destruída." Como Guren, Mehmet II pensava no urbanismo como um importante meio para o desenvolvimento humano. E tal qual a expansão do bazar islâmico proporcionou a propagação de termos árabes e persas que chegaram até nós, há um legado linguístico semelhante que vemos hoje no uso de palavras inglesas utilizadas globalmente no comércio e para áreas comerciais ligadas a shopping. Quem inventa o termo shopping da época dita a moda linguística. Pelo fato do comércio ter sido dominado e governado pela cultura americana nas últimas décadas, a palavra shopping se tornou um adjetivo para grandes espaços comerciais, ainda que de nicho e sem variedade de um shopping center. A palavra off é utilizada para descontos e, nos últimos tempos, a promoção de Black Friday, advinda do dia da Semana de Ação de Graças americana, no qual tudo é vendido com grandes descontos, tornou-se de uso comum até aqui no Brasil. Os bazares persas e árabes medievais ainda resistem há mais de um milênio como pontos turísticos e tradicionais no mundo moderno, mas como centros puramente comerciais foram superados pelos shopping centers, que venceram a tradição milenar. Mas atualmente, os shopping centers são ameaçados por um novo comércio, o e-commerce, que tem oferecido produtos mais baratos e diversos, e depois do isolamento social pandêmico, desfrutou de um impulsionamento considerável no mundo todo. Os administradores e varejistas dos shopping centers buscam alternativas para refrear a corrente do mercado, investindo em interação online através de aplicativos que oferecem descontos e programas de fidelidade para atrair clientes a lojas físicas. Os bazares medievais do mundo islâmico sobreviveram a milhares de adversidades, incluindo a peste negra. Mas será que o shopping da sua cidade irá sobreviver ao comércio online nas próximas décadas? A experiência do cliente, algo que Mehmet emprestou dos bazares persas e ampliou ainda mais em seu grande bazar, também tem sido uma arma nesta luta pela sobrevivência. A presença de feiras culturais, ampliação dos ambientes de lazer e tudo que faça o local não ser apenas um local de compra.
A estratégia do sultão também é aplicada na tentativa da sobrevivência do shopping hoje em dia. Então, na próxima vez que você for fazer comprinhas no shopping, lembre-se, você está caminhando pela história. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação sobre novos vídeos. Acesse também o portal da página História Islâmica, onde você vai ter acesso aos mais variados artigos sobre os temas que abordamos no nosso projeto. Também conheça a nossa plataforma de cursos, onde você terá acesso às mais variadas aulas sobre diversos temas que envolvem o mundo islâmico, história e atualidades. E também nos siga nas outras redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E é isso. Assalamu alaikum. Até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.